Bereanos, a paz do Senhor, voltei de novo. Uma boa noite para todos. Que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Deixa eu arrumar aqui. Tentei aqui começar a live, mas já deu um probleminha. É assim mesmo. Mas Deus vai dar graça em nome de Jesus, como deu na primeira vez, segunda-feira. Os irmãos que não assistiram a live, corre lá pro YouTube no canal Presbítero Paulo César. Vou esperar os irmãos chegarem. Então, como eu estava dizendo, o projeto da live é baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, que vai dizer que os irmãos de Bereia era exemplo a ponto de receber a palavra, né, a qual o apóstolo Paulo estava pregando, examinando nas escrituras, para ver se batia de acordo com o que o apóstolo falava, se estava coerente com as sagradas escrituras. Meu amigo, irmão Ricardo, grande homem de Deus, servo de Deus, eu amo ver esse irmão explicando a palavra de Deus e eu tenho certeza que vai ser de grande avalia a presença dele nessa live hoje, se tratando de um tema tão polêmico. Vamos chamar o irmão? Deixa eu chamar ele. E enquanto nisso, todos os irmãos, então vamos trabalhar pelo menos 2 minutos com a paz do Senhor Jesus, compartilhar a live, deixar uma curtida, porque assim o Facebook transmite essa live para mais pessoas. Paz do Senhor, homem de Deus. Irmão Paulo, Salve, Vitória. bênção de Deus. É uma honra falar com o senhor. É uma honra, né, participar dessa live, né? Os bereanos, aonde as temáticas são debatidas, né? Aonde são explanadas, e creio que o Senhor tem grandes coisas a revelar. E nós vamos tratar um assunto meio espinhoso, né? No meio evangélico, que é a questão da guarda do sábado. E isto é de extrema importância nós entendermos biblicamente se devemos ou não observar o sábado, né, meu irmão Paulo? Verdade, homem de Deus. Então, meu querido, igual eu estava dizendo, esse projeto nosso dos bereanos já tem 1 ano que a gente está trabalhando no WhatsApp e tem sido uma benção. Se porventura algum irmão quiser entrar, depois me procure no Messenger. Eu estarei colocando todos os irmãos. Muito bem-vindos. Ô, homem de Deus, você está me ouvindo bem? Estou. Amém. Então vamos pedir para os irmãos aí a compartilhar, né? Deixar o comentário. Se o senhor conseguir, eu não sei mexer direito com essas coisas, se o senhor conseguir compartilhar lá no grupo dos bereanos, vamos tirar ao menos 2 minutos para fazer isso, tá? Se o senhor conseguir, tenta aí, por favor. Eu entendo pouco de tecnologia. Eu também não sou muito nessa área de... Amém. Então, pois bem, os irmãos que estão assistindo é mais fácil, né? Os irmãos compartilhem, deixa a sua pergunta que depois do final da live a gente vai tentar aqui expor, tentar responder, se assim Deus permitir. Amém? Amém, homem de Deus? Amém. Então, eu quero pedir para o senhor fazer uma oração para a gente começar. Tem muita coisa para a gente falar aqui, nós temos que aproveitar o tempo. Ore, por favor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor, por mais uma oportunidade onde nós vamos tratar da tua palavra, Senhor. Dai-nos graça, dai-nos, Senhor, a palavra nos lábios, Espírito Santo, para que a tua palavra venha tocar em vidas e que os irmãos que de adentrarem esta live possam entender completamente o conteúdo da revelação da tua palavra acerca desta temática, desse assunto, no nome do Senhor Jesus. Nos esclarece, Espírito de Deus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Meu querido Ricardo, homem de Deus, vamos começar. O irmão acha que esse é um tema difícil de trabalhar? Essa questão de se nós, como cristãos, devemos guardar o sábado ou não?
é uma temática muito complicada, porque nós temos no Brasil algumas denominações que têm esse viés, a guarda do sábado, né? Conhecido como sabatista, e por ser a questão até doutrinária de outra denominação, isso mexe muito com as pessoas. Tanto se nós entrarmos em grupo de WhatsApp, sempre está em pauta essa questão do sábado, essa questão, devemos ou não guardar o sábado? Não é nenhum e nem dois grupos onde nós participamos e vemos que essa questão volta e meia volta a entrar em pauta, né? E aí eu vejo que entre debates também de grandes servos de Deus acerca do assunto, sempre deixa algum quesito de dúvida, mas eu creio nesta noite que o Espírito de Deus vai nos dar graça, né, irmão Paulo, para entrar nesse assunto que é tão espinhoso. E detalhe, querido, antes da gente começar a comer a Bíblia, glória a Deus, deixa um pouco a duvidar, vamos dizer assim, dá um pouco de nó na cabeça de muitas pessoas que não estudam a palavra de Deus, pelaquela questão também que os judeus, eles são fiéis a essa guarda, né? Sim. Verdade. Vamos então entrar logo no assunto, irmão Paulo? Isso, vamos entrar. Vamos ter tempo. Interessante, como o irmão disse, né, a questão dos judeus, né? Isso é muito interessante, mas vamos entrar logo no termo. O termo hebraico, todo mundo que conhece, né, o termo hebraico quer dizer sabate, que quer dizer descanso, né? Da sua forma mais simplista, porque se nós entrarmos em todos os termos aqui na questão do sabate, né, do sábado, o que me chama a atenção, né, que esta primeira vez que aparece na Bíblia, está no livro do Gênesis, no capítulo 2 e versículo 2, onde esse termo aparece, né, quando Deus, ele termina, ele finda a criação, ele encerra o trabalho, né, e um dos termos também é quando Deus encerra, né, a questão quando ele acaba o seu trabalho. Se nós entrarmos, né, na questão do próprio hebraico, aqui a palavra do Gênesis difere-se muito da onde nós olhamos no livro do Êxodo, aonde em Levítico, aonde em Número e em Deuteronômio. Se nós olharmos aqui no hebraico é diferente, mas eu não vou entrar em terminologias aqui, senão nós vamos ficar detido muito na questão, só de modo introdutório, né? Que há uma diferença aqui, esse sabate, porque aqui nós deixamos claro que Deus, ele termina, ele encerra a criação. E há um entendimento entre os rabinos, né? Onde os estudiosos, porque na verdade o judaísmo tem várias ramificações, né, judaicas. Tanto que nós temos os judeus messiânicos, os judeus ortodoxos, e aí alguns rabinos entendem que quando Deus, ele trabalha, não quer dizer que ele terminou bem direitinho no sétimo dia. Ele pode ter terminado, quem sabe, no meio-dia. Mas aí ele descansou. Isso é um entendimento rabínico, né, acerca desta questão. Nós vemos também, eu estava conversando com alguém que guarda o sábado, ele me colocou uma coisa muito interessante, dizer que ali no Éden, Deus instituiu 2 mandamentos. E só 2 mandamentos, dizendo ele que passou o Éden. O primeiro mandamento, ou instituição, é o casamento, né? Onde Adão e Eva se casaram. E também há uma questão que ele disse que o sábado também passou. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que nenhuma referência bíblica que Adão guardou o sábado. E que Sete guardou o sábado. E que Enos guardou o sábado. E que Enoque guardou o sábado. E que Noé guardou o sábado. Então isso não se constitui uma veracidade bíblica. É apenas um entendimento teológico acerca dessa temática. Mas nós temos, como somos bereanos, né, nós temos que achar base bíblica. A nossa fé tem que estar embasada na Bíblia Sagrada. E aí nós vamos ver que nenhum deles, né? E se nós olharmos também os patriarcas, Abraão não guardou o sábado. Se nós olharmos também Jacó não guardou o sábado. Isaac não guardou o sábado. Então nós temos que entender aonde se constituiu o sábado. Aonde se constituiu.
E se nós olharmos na Bíblia, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 5, para nós aí, irmão Paulo. Deuteronômio, capítulo 5, e versículo 1 ao 7. Pode ler? Pode ler, meu irmão. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de praticá-los. O Senhor, o vosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Versículo 3. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Olha como é interessante. Nós vemos então que essa instituição foi para o povo que saiu do Egito, para o povo que saiu do Egito, né, da escravidão. Aqui nós deixa claro, e essa aliança foi feita onde? No Horebe de Deus, no Monte Horebe. Então nós vemos aqui esse princípio, que a guarda do sábado, então, é para os judeus, os que saíram, né? Não foi para os pais que estavam no Egito, mas aqueles que saíram. Interessante que o termo aí, esse sabate, esse é o sabate de descanso. É muito interessante nós observarmos isso, que esse sabate agora, no original hebraico, é um descanso. Por quê? Para lembrar que fui eu que tirei vocês da terra do Egito. O que eles eram no Egito, irmão Paulo? Escravos. Então, o escravo não tem descanso. Então, todo o sétimo dia era um memorial para eles lembrar que eles estavam na terra do Egito e que Deus havia tirado eles, por isso que eles estavam fazendo menção da aliança e indo até que Deus havia prometido para eles. Não é, irmão Paulo? Alguma colocação acerca disso? Sim, com certeza. Eu estava preparando também um estudo que a gente tem que trazer para os irmãos algo bem sólido. Eu pensei que o senhor ia falar o versículo ao qual eu estava preparando. Olha o versículo 15 do capítulo 5 de Deuteronômio, que diz assim, meu querido, e irmãos que estão nos ouvindo: Lembre-te de que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o sábado. É o que o senhor acabou de dizer. Exatamente. Israel foi massacrada, né? Foi massacrada até o ponto de Deus intervir, né? E nós conhecemos bem a história. Interviu com 10 sinais tremendos e causou perante eles essa questão aí do descanso que é no Senhor. E é isso que nós vamos emendar com Jesus Cristo. Sim, sim. Aleluia. Aleluia. É muito interessante, né, irmão Paulo, sobre essa questão, né? Então nós vamos entender, então, que este mandamento é para o povo de Israel, né? Que era o povo da lei de Moisés, feito no Horebe. Como nós falamos anteriormente, os patriarcas nenhum guardaram, sabe? Nós vemos os patriarcas em Abraão. Como, irmão? E detalhe, irmão Ricardo, se nós, igual o senhor já leu em Gênesis capítulo 2, você está me ouvindo? Sim. Tá um pouquinho agarrando a internet. Como o senhor leu aí em Gênesis capítulo 2, falou na verdade, a Bíblia diz que o sábado, como já foi dito aí, o sábado descansou e cessou da obra que ele tinha feito. Mas se nós for olhar o Deus que a gente serve, o poder de Deus não precisa de descansar no sentido que eles pregam. Deus é tremendo, Deus é Deus. Então ele não precisa descansar nesse sentido. Agora você pode dar sequência aí no mistério da parte de Deus. Sim, com certeza, né? Então, como nós estávamos falando, então, essa aliança do sábado,
ela é para o povo de Israel, a instituição é para o povo de Israel, né? E também, como nós falamos, os patriarcas não guardaram. Então, eu gostaria que o irmão Paulo lesse a Bíblia para nós, no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 9 ao 13. Nós vamos ver aqui a Bíblia muito claro falando acerca disso. Nós vamos salientar, para não deixar nenhuma dúvida na questão sabatista, né, irmão Paulo? Vamos para a Bíblia Sagrada. Lê para nós, então, o texto, irmão Paulo. Ezequiel 20, versículo 9 ao 13, isto. Amém. O que fiz, porém, foi por o amor do teu nome. O que fiz, porém, foi por amor do teu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, à vista de quem eu me dei a conhecer a eles, para tirá-los da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei ao deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que o santifica. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Interessante que aqui o profeta está colocando meus sábados, né, irmão Paulo? Então não era somente o sétimo dia. Havia também sábados aonde faziam distinção, porque eles tinham o calendário deles até hoje é o lunar, né? A questão é meio diferente do calendário nosso. Então eles respeitam ali a questão do 7, 14, 28, toda essa questão ali, né? Então esses sábados não é somente o sétimo dia, como algumas igrejas hoje guardam, que é o sétimo dia, né? Mas isso é uma outra questão. Eu quero salientar aqui a questão de que o sábado é para o judeu, é para o povo de Israel, uma aliança, né? Como o irmão mesmo leu. Há para nós também Neemias, capítulo 9, versículo 13 e 14. Neemias, capítulo 9, versículo 13 e 14. Nós vamos entender muito bem nessas leituras que o sábado, então, é para o povo da antiga aliança, é para o povo de Israel. E a Bíblia deixa bem claro isso. Irmão, acho que pode ler para nós, irmão. Não achei não, peraí só um Neemias, capítulo 9, versículo 13 e 14. Só um momento. Neemias, capítulo 9. Versículo 13 e 14, somente. Amém. Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles desde os céus, deste-lhes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-lhes conhecer o teu santo sábado, e lhe destes preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo. É clara a leitura de Neemias. Quem instituiu foi Moisés. Então nós temos aqui quem instituiu, quem legalizou, Moisés. Então fica claro que este mandamento está para o povo de Israel. E aí, se nós olharmos essa questão, né, que é específico o mandamento, irmão Paulo, é para Israel. Hoje, muita gente, por falta de equilíbrio bíblico, né, uma boa leitura, eu nem vou dizer uma boa teologia, uma boa leitura bíblica, nós vamos entender que fica muito claro que isso é para quem? Para o povo de Israel. Então, a antiga aliança. E Hebreus deixa claro isso. Hebreus deixa muito claro isso no capítulo 8, lê para nós Hebreus, irmão. Capítulo 8, e versículo 7 ao 13.
Epístola aos Hebreus, capítulo 7 ao 13. Hebreus 8, 7 ao 13. 8, isso, versículo 7 ao 13. Amém. Olha o que a Bíblia vai dizer. Amém. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Deus, porém, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque não permanecerão naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Versículo 10. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois lhes perdoarei a maldade de seus pecados e de suas iniquidades. Não me lembrarei mais. E de suas iniquidades não me lembrarei mais. Versículo 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, perto está de desaparecer. Muito forte. Olha só, aqui nós vamos ver o escritor aos Hebreus, irmão Paulo, fazendo uma citação de Jeremias 31. Nós vemos aqui eles colocando a mesma coisa que Jeremias lá no Antigo Testamento havia profetizado para eles. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 33, dizendo que Deus iria fazer uma nova aliança. Então, essa nova aliança faria que esta velha ficasse antiquária, foi o texto que o irmão leu, que seria forte. Algo que iria preceder, né? Que iria ser transitório. Isso é muito interessante, essa questão de que quando essa aliança, a antiga, passa, vem a nova. Interessante também, o irmão está em Hebreus, né, irmão? Abre em Hebreus 9, 12. Olha só essa questão muito interessante. Hebreus 9 e 12. E não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Glória a Deus. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Nove, 12 de Hebreu, irmão? Hebreus 9, 12. Isso. Aí eu acho que o versículo que eu me perdi, mas é aquela questão, muda o sacerdote, muda a lei. É sobre esta questão. Então, o sacerdócio do antigo pacto era a tribo de Levi, não era? Eu acho que é o 7:12 de Hebreus. Mas vamos sobre esse bojo eu quero entrar. A questão de que a tribo da antiga aliança, que era o sacerdócio, né? Era o sacerdócio de Levi. Mas Jesus era da tribo de Judá. Então havia uma quebra, a quebra do sacerdócio. Logo, muda a lei. Então, nós temos que ver a questão dessa troca de sacerdócio, que agora o sacerdócio é o próprio Cristo. E daí nós temos que entender qual foi o tratamento de Cristo com o sábado, né, irmão Paulo? Aí, Jesus, interessante, que eu vendo na Bíblia, Jesus era conhecido como violador do sábado. Jesus era conhecido como um violador do sábado. Se nós olharmos na questão do homem da mão mirrada, ele cura o homem num sábado. Se nós olharmos também no Evangelho de João, para nós a Bíblia, para não ficar apenas na minha palavra, né, irmão?
Há para nós aí João, capítulo 5, versículo 9 e 10, ali onde o homem recebe a cura ali do tanque de Betesda. Olha que coisa interessante. É Hebreus 7, 12 mesmo, tá? 7:12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. João 5, versículo 9 e 10. Imediatamente o homem foi curado. Pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. Olha só, mais um registro bíblico que Jesus estava curando no sábado, né? Jesus estava operando ou trabalhando no sábado. Interessante como também no Evangelho de João perguntando, ele diz: eu trabalho, e o meu pai também trabalha até agora. Interessante, olha só que coisa interessante, irmão. Então, Deus está trabalhando, e essa questão do trabalhar de Deus é o mesmo descansar, o descanso ali que ele teve, Deus fez, ele cessa a criação, ele cessou a criação porque ele havia feito algo novo, uma troca de realidades. E aí, quando Jesus usa essa questão também, essa troca de realidade, irmão Paulo, ele estava dizendo: o meu pai agora também está mudando a realidade de vocês pelo Evangelho. Ele está mudando agora a realidade, fazendo uma nova criação dentro do homem, mediante o Filho, mediante o Verbo, que é o Filho, né? A palavra de Deus. E essa palavra, ela continua trabalhando, ela continua mudando realidade. Interessante também, alguns gostam de dizer que o nosso descanso é Jesus Cristo, né? O nosso descanso, ele é o nosso descanso. Aí eles usam a questão de Mateus, capítulo 11, versículo 28. O que está escrito lá? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vou. Eu sou o sabate, eu vou dar o descanso. Então, se for espiritualizar o sábado, seria na pessoa de Jesus Cristo, né? Ele é o nosso descanso. Nós podemos descansar no Senhor. Oh, glória a Deus, né, irmão Paulo? Que revelação maravilhosa, né? Forte. E olha, o irmão está com o João aberto ainda? João 9 e 16. João 9. Enquanto eu vou procurando, os irmãos têm liberdade em compartilhar, deixar o seu comentário, fazer alguma pergunta. Que Deus venha continuar nos dando graça. Evangelho escrito por João, capítulo 9, versículo 16. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Deixa eu grifar aqui. Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos, de modo que havia dissensão entre eles? Esse homem não guarda o sábado. Isso estava causando algum alvoroço, né? E aí Jesus, eu gosto muito das respostas de Cristo. E Jesus, para nós Mateus 12:5. Olha só o que Jesus diz para ele, Mateus 12:5. Essa questão do sábado. Olha o que Jesus fala para eles, irmão Paulo. Mateus, capítulo 12, versículo... Ou não lestes na lei, amém? Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes do templo violam o dia e ficam sem culpa? Olha só, eles mesmos estavam violando o sábado, porque o sábado ele tinha aquelas 39 regras, aqui que eu não vou denominar, que eles não cumpriam. Não podia amassar pão, não podia criar trigo, não podia costurar, não podia escrever, e N regras no sábado. Mas eles estavam violando. Interessante isso, né, irmão? Eles que eram da lei, eles não cumpriam o sábado. Imagina, se eles que eram da lei eram circuncisados, porque a circuncisão era uma das marcas da lei,
feita, né? Porque para ser judeu tinha que passar pela circuncisão, senão não era judeu. Então, após passado a circuncisão, podia aí sim guardar o sábado. Então, hoje nós vemos, infelizmente, muitos querendo guardar o sábado nem passaram pelo bisturi da circuncisão. Isso não edifica, não tem como guardar se eu não entrar pelas questões da Bíblia. Eles estão violando o próprio sábado. Esse sábado tão sagrado para eles, né? Essas denominações sabatistas, né, brasileiras. Isso é muito interessante, né, irmão Paulo? Aí nós vamos ver o que a igreja primitiva pensava do sábado, de uma forma cronológica, né? Nós passamos a questão ali, quando Deus criou a criação, passamos os patriarcas, passamos a lei onde é instituída a questão do sábado, passamos agora na mudança de aliança, porque Jesus, passamos por Cristo e vemos isso, agora nós vamos passar. O que a igreja, havia algum dia específico, irmão Paulo, para a guarda? Se nós olharmos na Bíblia, para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 46. Capítulo 2, versículo 46. Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo... Pode ler. Perseverando unânimes todos os dias no templo, Como? e partindo o Como? pão de casa. Como, irmão? Os dias no templo. No sábado? Todos Isso, os dias. Olha só. Então a igreja, ela estava todo diariamente. Não havia dias específicos. Então era todos os dias. A igreja, e aí a questão tá, mas alguém pode entrar. O que a igreja, quando fez o concílio, o que ela falou? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, para nós, irmão. Vamos ficar o que a Bíblia diz, né? 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem a quem, irmão? Peraí. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós. Ao Espírito Pareceu Santo bem ao? e a nós. E aí, o que foi? Forte. Isso. Não vos impor mais julgo algum. Senão, não vos impor julgo algum. Isso é muito Olha forte. só que coisa interessante. Grifa isso, irmão Paulo. Grifa isso. É forte. É forte. Glória a Deus. Continua a leitura, o que foi? Continua lá, irmão Paulo. Verso 29. Não vos impor, pois julgo algum, senão essas coisas necessárias. Que rejeitei as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue e a carne de animais estranguladas, e a prostituição. Fazeis bem se vos guardardes dessas coisas, que tudo lhes vai bem. Olha só, é claro. O que foi encargo? São essas ordenanças à igreja. E não há menção do sábado. Irmão Paulo? Não há uma incoerência na teologia dos sabatistas? A igreja precisa guardar o sábado? Precisa, irmão Paulo? Não. De forma alguma. Aí nós vamos lá para o apóstolo Paulo, né? Aonde é o dodói deles. Romanos, capítulo 14, versículo 5 e 6. Romanos, capítulo 14, versículos 5 e 6. Lê para nós, irmão Paulo. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja integramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come. Pois dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Eu, particularmente, irmão Paulo, eu penso, se um cristão querer guardar o sábado, não há problema algum. Só que tu colocar um sábado como um princípio salvífico, esse que é o problema. A questão de
colocar o sábado como uma regra para a salvação. Se eu violar o sábado, eu não sou salvo. Né? Eu acho que é... Fala, irmão Paulo. Depois eu vou falar uma palavra. Não. Fala, irmão Paulo. Tá, amém. E tem duas coisas aí que eu acho interessante, meu querido. É que, igual o senhor pegou desde Gênesis, eu observo claramente, né, o que a própria igreja, as sinagogas daquele tempo, fez com Jesus, né, de constantemente provocar, ficar irados, somente porque ele estava fazendo alguma coisa no sábado, sendo que ele é o Senhor. Ele era o Senhor de todas as coisas, principalmente do sábado. Né? Quando o Senhor menciona essas coisas, e a igreja, teologicamente, foi trabalhando com isso, levantou um movimento agora recente, né, poucos anos atrás, e tem ganhado, entre aspas, forças ainda, para dizer o quê? Jesus Cristo, ele ensinou que não podemos quebrar o sábado, mas que devemos amar uns aos outros, fazer o bem, e etc. Só que eu converso, igual o senhor citou e conversou com um desses sabatistas, eu converso com eles, né? Eu debato com eles. E a conversa sempre eu pergunto, você guarda certinho o sábado? Não, não guardo. E a Bíblia diz que, deixa eu achar um versículo aqui, Romanos capítulo 7, versículos 6 e 7, que nós devemos obedecer toda a lei, porque se tropeçar numa lei, um ponto já está julgado, já está condenado por ela. Então, quando eu olho esse disfarce no sentido de, não, as coisas boas a gente pode fazer, mas para acender uma lâmpada, esquentar a comida nós não podemos. É complicado. Nega tudo que foi ensinado, principalmente por esse grande apóstolo, que eu acho que, igual o senhor falou, Dodói aqui, eu acho que a vontade deles era rasgar essas questões, porque o apóstolo Paulo, ele é esclarecedor a respeito da guarda do sábado. Esclarecedor. Olha, Romanos 10, 4, está dizendo assim, ó, o fim da lei é Cristo. Aleluia. Para a justiça de todo aquele que nele crê. De todo aquele que nele crê, o fim da lei é Cristo. Gálatas 3, e aí eu passo para o senhor, vou ler só esse versículo que eu estou achando muito interessante na nossa conversa, eu sinto a presença de Deus aqui. Gálatas 3, olha que interessante, Gálatas 3, o versículo 24 e 25, de maneira, e aí eu quero que o senhor comenta, com certeza o senhor vai falar sobre isso já, mas eu quero que o senhor comenta agora, 24 e 25, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Agora o versículo que eu até grifei como chave, versículo 25. Ó, a lei, versículo 24, ela nos serviu de tutor para nos conduzir a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 25. Depois, porém, olha o que o apóstolo Paulo fala para os Gálatas. Depois, porém, que a fé veio, vírgula, já não estamos sob o controle do tutor. O que é o tutor? 24. A lei. Glória a Deus. Olha só, que maravilha. O irmão citou primeiro que Cristo é o fim, né? Mas se nós olharmos no grego, fica... a Bíblia foi transliterada para o português, mas no grego diz que Cristo é a finalidade da lei. Ele é o propósito. A lei, ela se completa em Cristo. E como o irmão bem colocou também, Paulo dizendo que a lei era um tutor que levava a Cristo, conduzia a Cristo. Após este que conduz a Cristo, o deixa. Então, quando a lei apontava para Cristo, né? Então,
Cristo finalizou, Cristo preencheu, completou a lei. Isso é muito interessante, porque só há salvação em Cristo. Não há salvação na circuncisão. Paulo foi bem claro em dizer, não há salvação na circuncisão, não há salvação na guarda de dias, não há salvação nas festas, porque tudo isso era um arquetipo de Cristo. Tudo apontava para Cristo. Interessante que também, quando o irmão está lendo Gálatas ali, 3, vai falar a Bíblia, que Cristo nos resgatou, ele se fez maldição e nos resgatou da maldição da lei. Certo que com toda a lei não podia salvar, e somente Cristo, cumprindo a lei, nos habilitou agora pelo Espírito que foi prometido a Abraão, o Espírito da promessa chegou a nós e agora nós podemos ter essa liberdade em Cristo. Não estar preso com rudimentos anteriores, não preso com coisas que prendiam, mas agora nós temos essa liberdade espiritual. Olha só o que diz a Bíblia, Gálatas, o irmão está em Gálatas, né? Gálatas 4, versículo 9, 10 e 11. Gálatas, amém, capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. O que diz a Bíblia aí, irmão Paulo, para nós? Bem, agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, é isso que eu estava explicando, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Que coisa, né, irmão Paulo? Muito esclarecedor. Paulo aqui está combatendo uma seita, o judaizante, que deu muito problema com a igreja. A igreja primitiva passou muito problema com esses rudimentos, porque eles queriam agora aperfeiçoar a Cristo com obras de lei. Mas não é por obras de lei. Paulo, ele era o verdadeiro apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios. Embora ele foi, no passado, um judeu fervoroso, um fariseu, ele explica isso, que ele guardava a lei, tanto que com zelo ele matava por causa da lei. Mas quando ele entendeu que a finalidade é Cristo, ele deixou tudo isso para seguir agora os rudimentos de Cristo, seguir agora a palavra de Cristo. Porque toda essa questão ali, né? Essa questão de guardas de dias, guardas de festas. E aí Paulo vai dizer aos Colossenses, né? Olha o que Paulo escreve aos Colossenses. Aqui vamos fechar com chave de ouro. Esse que eu gosto de dizer, aqui acaba com qualquer pensamento sabatista. Há para nós, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. É os versículos que eu separei aqui, é muito profundo, muito profundo. Portanto, ninguém vos julguei pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Essas são sombra das coisas futuras, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Sombras de Cristo. Aquilo que eu falei, tudo, afinal, tudo se cumpre em Cristo. Nós estamos em Cristo. Não há lei. Não há mais lei. Estamos em Cristo, debaixo desta palavra de Cristo, né? Interessante que aí eles querem colocar o decálogo, a questão dos 10 mandamentos, né? Irmão Paulo, aqui qualquer cristão sabe qual foram os mandamentos que Cristo deixou à igreja. Qual foi o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os dois, né, irmão Paulo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque esses dois cumprem toda a lei. Os dois vai cumprir tudo. Fala, irmão Paulo. E detalhe,
E detalhe, homem de Deus, louva a Deus, porque os irmãos com certeza têm sido edificados. Louva a Deus por isso. E detalhe, meu irmão, é que o que o apóstolo Paulo sofreu para pregar essas verdades, né, a ponto de ele ter que sair das sinagogas, do povo religioso, para ir para os gentios, para eles entender, né? Observe que isso me preocupa muito nos últimos dias, porque é igual eu estava conversando com o senhor antes de entrar nessa live, que eu posso estudar o máximo possível, posso tentar o máximo possível adquirir conhecimento, mas e esse conhecimento tem que ser andado lado a lado com o Espírito Santo para nos conduzir à verdadeira verdade. Porque aqueles homens de Deus, eles tinham muito conhecimento, mas não suportava uma revelação simples, tanto da parte do Espírito, tanto da parte do apóstolo Paulo, como do próprio Jesus, por exemplo, coisas que aos nossos olhos hoje, que estudamos a palavra, peraí, como um fariseu, um saduceu e etc., não conseguiu entender isso. A pessoa se autodenominar que é a sabedora de tudo, né? Deixou aqueles homens tão cegos. Só um gancho nisso, só um gancho, ligeirinho, irmão, continua. Sabe por quê? Porque eles estavam sufocados nesses rudimentos. Eles estavam sufocados nesses rudimentos. Eu passo por irmão. Eu só queria dizer o porquê. Porque eles estavam sufocados nesses rudimentos que Paulo tanto lutou contra, né, irmão Paulo? Passo a palavra para o irmão Paulo. Então, e detalhe, meu querido, sufocado nesses rudimentos, e deixa de lado o que o Espírito Santo quer fazer. É igual muitas, isso não é só os sabatistas. Tem muitas coisas muitas regras que volta naquilo que o apóstolo Paulo diz. Um jugo pesado de novo nos lombos das pessoas. As pessoas ficam tristes, as pessoas ficam sem paz, as pessoas, por exemplo, eu e o senhor conhecem a verdade. E essa verdade nós devemos, por exemplo, glorificar a Deus, adorar a Deus. Não é porque é o pastor ou alguém que está pregando e fala, glorifica. Não. Não pode ser algo obrigado, tem que ser algo natural. Então eu percebo que tem vários rudimentos, vários julgos que ainda, né, não mudando o tema, mas me preocupando com a igreja desse tempo. É por isso que tem que ter esse tipo de debate sério, para que muitas pessoas, se tratando da temática de guardar o sábado, pessoas que talvez esse tipo de conversa chegou nela e ela se preocupou. Por exemplo, os sabatistas, eu acho que o senhor ainda ia falar sobre isso, mas assim, pouco tempo, então já estou aproveitando também. Eles acreditam que a marca da besta é o quê? O domingo? O papado ou a liderança política vai obrigar a guardar o domingo, todos vão ser obrigados a guardar o domingo em vez do sábado. Quem dera se fosse simples assim. Ia ser algo muito fácil, muito simples. Mas a mente deles está tão peregrinada, por exemplo, outra coisa. Um exemplo, hoje é quarta-feira. Aqueles que morrer quarta-feira, a alma deles vai chegar, por exemplo, para Deus ou num estado ainda intermediário, até chegar no sábado para a alma deles ir, para a alma deles descansar. Então tem coisas que totalmente fora da Bíblia. Nós não podemos pegar nenhum tipo de conceito teológico para desfazer as verdades simples e objetivas e determinadas que o apóstolo Paulo nos mostrou aqui em vários livros da Bíblia Sagrada. Pode falar, meu querido. Isso é bem preocupante, né? E Jesus, já pegando o gancho na conversa do irmão, o irmão entrou sobre essa questão, Jesus diz para eles que vocês estão invalidando a palavra por vossas tradições. A questão do povo, né?
do povo da lei que o irmão citou, eles conheciam as leis, conheciam os mandamentos, conheciam os preceitos, mas não cumpriam, né? E aí criaram-se, porque se nós olharmos na questão histórica, o judaísmo que Jesus estava vivendo é o judaísmo do segundo tempo, não do primeiro tempo. E esse judaísmo do segundo tempo já estava totalmente fragmentado. Havia seitas, né, dos fariseus, dos saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição em anjos. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eram os materialistas, não acreditavam em anjos. Aí nós vamos ter os essênios, aí vamos ter até da questão dos herodianos, e eles seitas, aonde estavam rachados, porque essas coisas estavam invalidando a própria palavra de Deus. E aí Jesus finaliza dizendo, vocês não conhecem nem a palavra e nem o poder de Deus por causa dessas coisas. Como é tão simples, né? Compreender a palavra, compreender a luz do Evangelho, compreender o Novo Testamento, compreender os ensinamentos de Cristo. Eu penso que, pegando um gancho na questão, a igreja ela tem tomado alguns rumos meio perigosos sobre esses rudimentos, né, que mais aprisionam do que libertam. Falta a direção do Espírito Santo. Falta a direção do Espírito Santo. O que está acontecendo entre os nossos dias é extremo. Por um lado, pessoas não querem nada da Bíblia. Não querem nada da Bíblia, mas quer ser espiritual demais. Por outro lado, outros estão chegando no ponto de conhecer, mas está esquecendo da presença do Espírito Santo, que é ela que nos guia. A palavra já está revelada, mas para nós entender a palavra é pelo Espírito Santo. Então, ele está... O papel de Deus, né, nós que cremos na Trindade, foi um tempo. O papel de Jesus foi um tempo. E o papel do Espírito Santo, nós não podemos usar o Espírito Santo conforme os nossos preceitos. Nós devemos deixar ele guiar a sua igreja para vencer todas as etapas e principalmente essas etapas que está muito difícil. Muito difícil. Hoje, nós chegamos num tempo que nós vemos pessoas discutindo coisas totalmente que não tem lógica. E você vê, é pastor, é bispo, é apóstolo. Então, nós estamos chegando num tempo perigoso. Então, mais do que os sabatistas estão preocupados que vai existir uma lei superior para mudar o domingo, colocar o domingo obrigatório. Mais do que isso, eu acho que todos nós devíamos preocupar com essa questão de distorcer a verdade, que isso é desde os primórdios, para uma falsa verdade. Nós estamos nesse tempo. Falácia, né? Infelizmente. Eu estava observando, já para nós encerrarmos, tem um tempo que passa corrido, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso, mas ainda falando sobre o sábado, os adventistas usam muito, outros sabatistas usam muito Êxodo, capítulo 31. Não sei se o senhor já ouviu isso aí, é muito interessante. Me chama muita atenção, mas eu fui estudar afinco, porque nós somos bereanos. Glória a Deus. Capítulo 31, versículo 16, que diz assim, olha, eles usam muito isso. Vários que guardam o sábado, né? E detalhe, eu abro um parênteses aqui, para dizer que tanto eu conheço a pessoa do irmão Ricardo, nós amamos todos que pensam diferente de nós. Né? Sim. Desde quando adora a Jesus, prega a Jesus, eles não é contra nós, eles é por nós. Então, nós amamos muito, apenas é um ponto diferente, mas não quer dizer que a gente está aqui para, vamos dizer assim, falar mal e etc. Né? Fechou parênteses dentro da palavra. Êxodo 31, 16. Está escrito assim a palavra de Deus. Os filhos de Israel guardaram o sábado, celebrando nas suas gerações
por aliança perpétua. Eu fui estudar, eu já vi esse falando sobre questão perpétua, que é para sempre, tem que guardar o sábado, por causa desse versículo. Mas eu fui estudar essa palavra em hebraico, perpétuo, e eu achei interessante porque o significado não é perpétuo de durar para sempre. Pode ser também, e para nós que defende, ao contrário, é o mais plausível. Significa que dará até um tempo determinado no futuro. Aí, sendo assim, que também pode ter essa tradução, encaixa exatamente com o que nós estamos aqui defendendo. Esse determinado até um tempo no futuro é até a chegada de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glória a Deus. É isso aí, irmão Paulo. Bem Sim. explicado. Aí, eu gostaria que o irmão, já que está com a Bíblia aberta, pegando um gancho nessa reflexão que o irmão entrou, para nós aí em João, capítulo 1, versículo 17. Nós vamos entender esse princípio. E aí o irmão leu, essa questão está atada aos filhos de Israel. O texto é claro. É claro, aos filhos de Israel. Não nós que somos gentios. Né? Aos filhos de Israel. Aqui... Mas lê para nós essa questão do Evangelho de João, capítulo... amado. Fala. Garrou aqui o capítulo, só que cabe ressaltar também que é os filhos de Israel, mas se eles tivessem aceitado o Evangelho de Cristo, até eles receberiam descanso. Até eles não precisavam de ficar guardando. Pois bem, Evangelho escrito por João? 1:17. João, capítulo 1, versículo 17. Aí a gente já vai encerrando, meu querido. Deu 10 horas já. Aí é 11, né? 11. 17, 18. Pois bem. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha Ninguém só. nunca viu a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha só. Então nós vamos entender que a revelação, ela foi progressiva, né, irmão? Ela é uma revelação progressiva. Por isso que nós chegamos lá. Fomos no Gênesis e fomos progredindo até a Cristo. Fomos até a igreja. O que a igreja pensa? A igreja primitiva pensava na questão do sábado. Então, concluímos que a igreja não está debaixo desses rudimentos. E graças a Deus por isso, né? Graças a Jesus Cristo, que nos deu essa liberdade. Deus seja louvado. Eu creio que foi um tempo muito proveitoso, irmão Ricardo. E eu quero participar com o senhor de outras temáticas, permitindo Deus. Tá? Eu quero louvar Deus pela sua vida. Depois eu vou deixar o senhor falar um pouco para encerrar. E aí eu vou estar orando também para nós fecharmos mais abençoados, graças a Deus. Então, eu quero louvar a Deus por cada irmão que está aqui aprendendo conosco a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que nos instrui e nos ensina. E ainda dá tempo de você compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Segunda-feira nós fizemos uma live e até no momento 110 pessoas já viram, 110 pessoas. E eu creio que essa aqui vai atingir um público maior, mas depende de nós, do nome de Jesus. Amém? Então, eu quero agradecer ao senhor, irmão Ricardo, meu amigo, e louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado, querido. Eu também quero agradecer a Deus pela vida do Paulo, né? E temos esse projeto, os Bereanos, né? Hoje ele é o nosso presidente do grupo, ele é o fundador do grupo que nós temos ali. E graças a Deus por isso, né? E também agradecer a todos que participaram. É muito importante também essa questão de compartilhar, porque essas verdades que foram faladas aqui e foram totalmente verificadas ao texto bíblico. Não é nada solto da nossa cabeça, mas pela Bíblia Sagrada, da revelação progressiva, né, irmão Paulo? E isso é muito importante. Não temos aqui um segundo livro de cabeceira.
Nós somos zelosos pela palavra. Os bereanos são assim. Se prega e se lê a palavra. Se confere se é bem assim. E se a igreja tivesse esse cuidado, como a igreja de Bereia, não estaria esse show de heresia que vivemos hoje, né, João Paulo? Essas bizarrices doutrinárias. Deus nos dê graças. Verdade. Oremos ao Ora por Senhor. nós, irmão Paulo. Oremos. Pai, nós estamos muito felizes de Aleluia. poder a tua palavra, de aprender, de ter esse momento maravilhoso entre amigos, entre irmãos. Pai, obrigado. Porque, meu Pai, através da internet, meu Pai, o Senhor nos deu essa graça de alcançarmos um estado para o outro e vários outros estados para pregar a tua palavra. Eu te louvo por isso. Eu te louvo pelos amigos que o Senhor tem colocado no meu caminho. Pai, continua, meu Pai, multiplicando. Continua dando sabedoria para o nosso irmão Ricardo. Oh, Todos os irmãos, que a palavra do Senhor, com o teu Espírito, quer nos convencer da verdade, do juízo e da justiça do Senhor. Pai, ser não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louva a Deus por esse projeto, irmão Paulo. Senhor? Louva a Deus por esse projeto de lives agora. Glória a Deus. Um abraço, meu querido. Deus abençoe. Fica na paz. Beijão, até mais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.